Nessa noite, motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, para poder fazer uso da palavra do Senhor. E cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que irá falar nessa noite. A palavra de Deus diz que a palavra dele ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Irmão, é a palavra de Deus que faz a diferença na vida do cristão. E sem perda de tempo, peço que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nesse lugar e tenho certeza que ele irá falar com a sua igreja nessa noite. Quem estiver ligado vai receber a sua porção nesta noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Deus está nesse lugar, igreja. Aleluia. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos acharam? Vamos ler então. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. E no momento em que eu falava de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém, igreja? Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na tua presença mais uma vez, Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor use de misericórdia nessa noite, Pai. Tu sabes, Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor, Pai, que me chamou e escolheu, Pai, tenho certeza que o Senhor irá falar, Senhor, para a tua igreja nessa noite, Pai, e que eu venha diminuir, Pai, e o Senhor venha crescer, Pai, no meio da tua igreja nessa noite, Pai. Fala com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar a igreja em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, estava em casa pedindo a Deus uma palavra. E Deus, irmão, falou muito forte ao meu coração no livro do profeta Jeremias. Aquele qual foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para fazer uma grande obra, e o Senhor tinha chamado ele, tinha vocacionado ele para poder profetizar contra aquelas nações. E o Senhor, igreja, levou Jeremias até a casa do olheiro para que Jeremias pudesse ouvir a voz de Deus e depois passar para o povo de Deus, irmão. Assim que o profeta de Deus, ele ouve a voz de Deus e depois ele transmite para a igreja. Aquele que quiser ouvir, ouve. Aquele que não quiser ouvir, não ouve. Mas o profeta tem que falar a verdade, irmão. E o Senhor estava ali e falou assim: Jeremias, desce à casa do olheiro e lá vos fareis ouvir as minhas palavras, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E o Senhor estava dizendo ali, falou assim: se a nação o qual eu profetizar, se ela se converter dos seus maus caminhos, eu vou fazer bem para eles. Mas se essa nação o qual eu vou falar contra ela,
se ela não dá ouvido às minhas palavras, eu pretendo fazer o mal contra ela, irmão. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor, igreja. Ele é amor para aquele que ouve a voz do Senhor e obedece os seus mandamentos. Mas aquele que não dá ouvido à voz do Senhor, igreja, pode acontecer algo que você não vai gostar, irmão. É por isso que nós temos que ouvir a voz do Senhor, irmão. Não podemos ser rebeldes à voz do Senhor, irmão. E o Senhor disse que Ele ia fazer o vaso conforme bem pareceu bem aos olhos do Senhor, irmão. Quem é o vaso, irmão? Sou eu, sou você, irmão. Nós somos vasos, nós somos, irmão, feitos por Deus, irmão. Mas só que, irmão, se você obedecer à voz do Senhor, Ele vai te fazer ser um vaso de honra, irmão. Mas se você não obedecer à voz do Senhor, você pode ser um vaso de desonra, irmão. E Deus não te chamou, igreja, para ser vaso de desonra, para poder envergonhar o nome do Senhor. Deus te chamou para ser vaso cheio do Espírito Santo. Nessa noite tem vaso, nessa noite eu quero crer que tem vasos que pode ser cheio do Espírito Santo, irmão. E Deus diz, irmão, que, irmão, quando aquele homem estava fazendo o vaso, aquele vaso se quebrou e o Senhor fez, irmão, conforme pareceu bem aos olhos do Senhor, irmão. Deus, irmão, quer que você seja um vaso sem rachadura, sem furo, porque quando vier o Espírito Santo, quando Ele quiser te encher, irmão, você vai ser cheio e não vai ter, irmão, furo para poder você ficar um fonte vazio, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E você nessa noite, quero te perguntar, é vaso de honra ou vaso de desonra? É você com Deus, você sabe muito bem que Deus está falando, irmão. E o que, irmão, o vaso de honra, ele é, irmão? Ele ouve a voz do Senhor, irmão. Ele é aquele, irmão, que segue os mandamentos do Senhor, irmão. Ele é aquele, irmão, que ouve a voz do Senhor, irmão, e não olha para o mundo, não olha para a diversidade, não olha, irmão, não anda segundo esse mundo, mas anda, irmão, segundo a palavra do Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, se você, irmão, viver, irmão, segundo a palavra do Senhor, irmão, você vai ser um vaso de honra e vai morar no céu, irmão. Vaso de desonra não vai para o céu. Deus está falando nessa noite, porque aqui tem vaso de honra. E também o Senhor, quando estava em casa, quando estava no monte, onde o Senhor me revelou meu filho, fala para algumas pessoas que estão desonrando o meu nome, fala que eu quero fazer vaso de honra cheio do meu Espírito Santo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Em 2 Timóteo, irmão, capítulo 4, versículo 4, irmão, diz, irmão, numa casa, irmão, não há somente, irmão, vaso, irmão, de pau e de prata, irmão, mas também, irmão, há vaso, irmão, para honra e outro para desonra, irmão. Mas se quem é vaso de desonra, se procurar a obedecer a voz do Senhor, vai virar vaso de honra, vai estar preparado para o uso do Senhor. Eu digo vendo aí, irmão, gente que diz que é vaso de honra, mas desonra o nome do Senhor, irmão. Trai a sua mulher, compra e não paga, faz um monte de coisa, aí depois quer vir para o púlpito profetizar, dizendo que é vaso de honra. Vai se converter nessa noite, porque Deus está querendo vaso de honra. Quem é vaso de honra, irmão? Quem é vaso de honra? Glorifica o nome do Senhor, irmão. Ele está nesse lugar, eu estou pedindo ele nessa noite. Abre, prova, cega, ancalamanai, irmão. Irmão, ele quer te fazer, irmão, um vaso cheio do Espírito Santo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Você que é dona de casa, você que está aqui nessa noite, você sempre tem vaso em casa, não tem? Vaso para colocar uma plantinha, vaso para colocar alguma coisa. O vaso, se não tiver nada dentro dele, não compensa. Para que você vai comprar vaso para botar na sua casa vazio?
vaso tem que estar cheio. Vaso tem que estar cheio, ele tem que ser útil para o Senhor, igreja. E Deus está dizendo que você é útil para Ele. Você é útil, você é mais do que vencedor, igreja. Porque você está se purificando, você está deixando de lado o mundo e está vivendo segundo o propósito do Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E todas as vezes, igreja, quando você é vaso de honra, aqueles que são de desonra querem, irmão, te afrontar. Querem, irmão, vir contra você, irmão. Talvez nessa noite você entrou aqui nessa noite e falar: Senhor, eu estou procurando fazer a sua vontade, Senhor. Eu tenho procurado me santificar, Senhor. Mas olha aí, irmão, esse aí está me atentando, Senhor. Esse está me perseguindo, irmão. Mas fica tranquilo, irmão, porque quem usa de engano na casa do Senhor não permanece. Você que é vaso de honra vai permanecer na casa do Senhor. Quem quer aqui levanta a mão e verifica o Senhor é poder. Irmão, eu me está lembrando aqui agora, irmão, em Números capítulo 16, irmão, 3 homens, 3 rebeldes se levantaram contra Moisés, irmão, se levantaram contra o ministério de Moisés, se levantaram contra o ministério de Arão, e Arão e Moisés, irmão, eram homens que estavam sendo vaso de honra, irmão, e como eu disse, quem é de desonra, não adianta vir contra o vaso de honra, que vai perecer, irmão. Aquele homem, Datã, Abirão e Coré, 3 rebeldes chegaram para Moisés e começaram a ter ciúmes de Arão. Já viu como é que tem homem com ciúme de outro dentro da igreja? Misericórdia, irmão. Isso não é de Deus. Ciúme é quem vive lá no mundo, na casa de Deus. Se Deus está usando, você tem que falar: Senhor, usa mais dele, Senhor. Enche mais dele do Espírito, Senhor. Ah, Deus glória, irmão. Ah, cala, irmão. Que glória. Eu sei quem não quer, irmão. Então fica quente aqui hoje, nos vasos, Senhor. Deus está falando nessa noite, irmão. E como eu estava dizendo, irmão, 3 homens se levantaram contra o vaso de honra, Moisés e Arão, irmão. Sabe por que eles se levantaram? Ficaram com ciúme de Arão. Ah, Senhor, eu sou levita, eu quero ser sacerdote também. Sabe o que está acontecendo hoje? Deus me chamou para você ser um irmão. Você quer ser pastor, você quer tomar o lugar do pastor. Irmão, fica no lugar aonde você foi chamado e Deus vai te usar naquele lugar. Não tenta puxar o tapete do outro, porque você vai viver com Deus. E Deus, irmão, me faz entender nessa noite que tem homem e mulher se levantando contra a serva do Senhor aqui, contra a serva do Senhor, falando mal, caluniando. Mas nessa noite, Deus está jogando por terra, porque você é vaso de honra. O Senhor disse para Jeremias: eu vou fazer ele conforme parecer bem aos teus olhos, irmão. Aleluia, irmão. Voltando, irmão, na mensagem, irmão, 3 homens, irmão, se levantaram contra Moisés e Arão, irmão. Aleluia, irmão. Querendo posição melhor na congregação, irmão. Aí Moisés, vaso de honra, foi e fez um desafio com ele. Falou: vamos ver aqui quem que é santo. Vamos ver aqui quem que é homem de Deus. Vamos fazer um desafio. E Moisés fez um desafio. E aqueles 3 homens, junto com a sua família, Deus abriu a terra e engoliu eles. Porque, como disse, quem usa de engano na casa do Senhor não permanecerá na casa do Senhor. Quem está entendendo a mensagem, igreja? Bate palma para Jesus na casa dele. Deus começa, Senhor, a mensagem dessa noite, Senhor. Essa Senhor é a mais do poder. Que tem Deus sofrido, Senhor, a toda Senhor, todo esse vício, Senhor, onde as pessoas que dizem ser crente. Deus está fazendo, levantando vaso, Deus está curando vasos também, irmão. Sabe o que acontece muitas vezes, irmão? Irmãos, a gente começa bem, a gente é vaso de honra, às vezes vem tanta pedrada, vem tanta calúnia, vem tanta pessoa se levantar contra você, e se você não vigiar, irmão, você acaba desfalecendo na fé. É isso que ele quer, irmão. Ele quer que você desfaleça na fé, mas quando o Senhor te chama, ele te chama para ser mais do que vencedor, irmão. Ele te chama, irmão, para
ser vaso de honra e glorificar, irmão, o nome do Senhor, irmão. Irmão, quando as pessoas, irmão, que não é vaso, irmão, de honra, tenta se levantar contra você, irmão, você pode orar ao Senhor, que Deus te responde, irmão. Você pode orar ao Senhor, o que Deus te responde. Sabe por que eu estou escrevendo essa mensagem, irmão? Porque eu vivi essa mensagem esse dia, irmão. Eu vivi essa mensagem e Deus me deu vitória, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Estava em casa, meu irmão de Luciano, que está aqui, meu amigo. Estava em casa uma sexta-feira, irmão. Que dia maravilhoso que eu passei sexta-feira, irmão. Sabe aquele dia que você está cheio do Espírito Santo, irmão? Meu pai e minha mãe tinham viajado. Nesse dia, ele ia chegar de viagem, tinha ido para Paris, ficava 10 dias lá. E eu aproveitei para arrumar a casa, lavei louça, fiz lá a obra lá. Ajudei lá e lavando louça, que a hora eu dava glória. Falava ali, sabe disso? Sem você querer, Deus te enche, irmão. Aquele dia, falei, Jesus, eu falei com o nosso irmão, não é verdade? Falei com ele, falei, ó, que dia maravilhoso, varão. Depois eu ia para a igreja, depois eu fui para a vigília. Daqui a pouquinho, irmão, um telefonema muda tudo, irmão. Uma pessoa ligou para mim, irmão, falando um montão de besteira. O irmão está aqui de prova aqui. O irmão chegou para mim e falou assim, meu Deus, você chega a estar branco, chega a estar pálido. Irmão, eu entendi aquilo, irmão. Foi um campurim, irmão, querendo me desestruturar, irmão. Porque quando você está desestruturado, irmão, até para você vir pregar é difícil. Até para você vir para a igreja, você vai te arrastando, irmão. Aí o irmão me disse assim, meu filho, já aconteceu isso comigo. Sabe o que faz? Vai pro joelho que Deus vai me dar a vitória. Aleluia! E não é que Deus, igreja, Deus vitória mesmo, igreja. Raiz de sexta para sábado, botei meu relógio para despertar de madrugada, orei, eu falei, Senhor, glória ao Senhor, grande e terrível, que guarda a beneficência para aqueles que guardam os seus mandamentos, Senhor. Olha aí, Senhor, que querido, Senhor, eu estou na minha, não fiz nada, e essa pessoa vem me atingindo com palavras que machucam a gente, irmão. Irmão, você quer matar um irmão, você joga a palavra nele, irmão. A palavra dói mais do que um tapa, do que um soco, irmão. A palavra dói, irmão. Aí, irmão, fui pro joelho, irmão. Orei ao Senhor, irmão. E ontem, irmão, estava na igreja. Esse irmão chegou para mim. Ele sorriu, me deu aquele abraço. Falou assim, me perdoa. Eu fui muito grande com você. Me perdoa, me desculpe, irmão. Vai para a oração, irmão, que Deus não deixa vaso de desonra ficar em aflição, Ele te dá vitória, irmão. Se tem alguém, irmão, te afrontando, se tem alguém, irmão, vindo contra você, vai para o joelho e Deus vai te dar vitória, igreja, porque Ele me deu vitória, irmão. Quando pode bater palma em nome de Jesus, nessa noite que faz dessa grande vitória, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez escolher, igreja. Deus, Ele é o oleiro e nós somos o barro, irmão. Ele quer te fazer, irmão, um vaso santificado, um vaso puro, um vaso, irmão, que obedece à voz do Senhor, irmão. Porque vaso que obedece à voz do Senhor, irmão, ele é mais do que vencedor. Vem desafio na frente dele, vem muralha, vem, irmão, inimigo contra ele. O Senhor fala, fala, eu servo que está orando, é minha serva, ela está fazendo a minha vontade. Eu vou ouvir a voz dela e vou responder a oração dela, irmão. E é assim que Deus quer te fazer, irmão, vaso conforme parecer bem aos olhos do Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo, irmão, 7, no 8 diz assim, se a tal nação contra o qual falar, se converter da maldade. O que você precisa para ser vaso de honra? Se converter. Desculpe das palavras duras, mas para eu chegar, pregar a palavra, para eu hoje estar fazendo a obra de Deus, tive que ouvir e conversa, meu filho. Toma posição. Irmão, de igreja cheia assim, irmão. O cara apontou para mim, o pastor, você, Jó, fica de pé. Falei, opa, vai vir aquela coisa boa, né? Que a gente gosta de receber profecia boa, né? De consolação, né? De coisa de pé. Falou, toma posição. Meu Deus do céu, irmão. E irmão, Deus quer que você tome posição para que Ele encha você
encha você do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo a mensagem, irmão? Quem está entendendo, irmão? Eu vim fazer vaso de honra nessa noite. Ai, vamos falar lá, irmão. Vaso de honra, irmão, é vitorioso, irmão. Vaso de honra, ouve a voz do Senhor e obedece. O Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Abraão fez, irmão? Ele pegou, ele saiu. Ele não fez como muitos crentes. Ah, Senhor, será que é Deus que está falando mesmo? Será que é Deus que está fazendo isso mesmo? Ele não olhou para a diversidade e saiu. E o Senhor falou assim: agora sim, Abraão, você mostrou para mim que você é fiel. Eu vou te engrandecer, vou te multiplicar e vou te dar muitas vitórias, irmão. Quer vitória de Deus, irmão? Quer, irmão, ser cheio do Espírito Santo? Ouve a voz do Senhor e obedece os mandamentos do Senhor, irmão. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente que fala assim: ah, às vezes, né? Irmão, eu estou ajudando o povo lá para a lá na obra lá, irmão. A gente está lá, irmão. Às vezes, quando, irmão, vem aqueles crentes, né? Que não tem muito compromisso com o Senhor e vem querer cobrar da gente. Vem querer cobrar da gente. Talvez o pastor Paulo deve passar isso, vocês da liderança. Ah, minha vida não melhora, minha vida não melhora. Versículo 6, que tal nação que eu vou falar, se converter da maldade, também eu me arrependerei do mal que tinha feito, irmão. Ah, irmão, o problema, irmão, você tem que vir cobrar a liderança, tem que falar: Senhor, o que está me fazendo, Senhor, eu não ser um vaso de honra, Senhor? O que está fazendo, Senhor, que eu não obedeça a sua voz? Fala aqui, teu servo hoje, fala aqui, teu servo hoje, que teu servo quer obedecer a voz do Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Vaso de honra, ora e Deus responde. Vaso de honra, irmão, obedece o chamado de Deus. Vaso de honra, irmão, não dá mau testemunho. Vaso de honra, irmão, segue a vontade de Deus, irmão. Vaso de honra, irmão, tem compromisso com o Senhor. Vaso de honra, busca o reino do céu, glorifica, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, irmão. Busca, irmão, o Senhor. Obedeça a chamada de Deus, obedeça o que o Senhor tem para você, irmão, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, irmão. Tem gente que quer buscar primeiro o material, buscar o sentimental, buscar isso, buscar aquilo, mas não busca o Senhor, aí quando vê não tem vitória, irmão. Mas quando você busca, quando você quer ser vaso de honra, esse dia, irmão, saindo do monte tranquilo, uma vitória, outra vitória. É sim, você precisa se preocupar com as coisas, não, irmão. Fica na posição, irmão, que Deus vai, irmão, te dar a vitória que Deus tem para a sua vida, irmão. O que a Bíblia fala, irmão? O Senhor lhe chamou, irmão, para ter uma vida, irmão, e vida com abundância, irmão. Ninguém quer ter abundância. Ser rico? Não, irmão. Deus quiser te abençoar, amém. Mas ser abundante é olhar para cá, ver crente cheio do Espírito Santo, olhar para o pastor Paulo, olhar para a igreja, olhar para o Domingo e falar: olha, ele é mais do que vencedor, olha, ele tem o Espírito Santo de Deus, porque ele está querendo se purificar contra todas as coisas desse mundo, irmão. Nessa noite, irmão, saia daqui e fala: Senhor, me purifica, Senhor, Senhor, tira as impurezas, Senhor, tira aquilo, Senhor, que está, Senhor, fazendo meu Pai, Senhor, envergonhando o seu nome, Senhor, tira aquilo, Senhor, que não está deixando você vaso de honra, irmão. Deus vai fazer conforme pareceu bem aos olhos do Senhor, irmão. Você acha que Deus quer fazer homem para fracassar para esse inferno? Não, irmão, é o homem mesmo que vai para o inferno, irmão. Mas aquele que se purifica, aquele, irmão, que deixa o pecado, aquele, irmão, que anda segundo o propósito de Deus, irmão, ele sim, irmão, ouve a voz do Senhor e alcança ao céu, irmão. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite querem morar no céu. Quem quer morar no céu, levanta a mão. Todo mundo, né? Mas vamos ter de honra, irmão. Aleluia, céus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Versículo 10, irmão. Se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do mal que ele tinha
que ele faria, irmão. Irmão, ouve, irmão, a voz do Senhor, irmão. Ouve, irmão, a voz do Senhor, irmão. Não deixe, irmão, para você ouvir, irmão, a voz do seu próximo. Não deixe você ouvir, irmão, a voz, irmão, dos ímpios, desse mundo, irmão, porque ele só quer que você seja casa de desonra. Ele só quer que você perece. Ele só quer que você, irmão, venha andar segundo o propósito de Deus. Mas servo do Senhor é como Timóteo. Ele se purifica, ele dá um bom exemplo, ele foge dos desejos da mocidade, ele procura ser exemplo para aqueles que estão olhando ele, irmão. Porque, irmão, infelizmente, irmão, tem gente dando testemunho, irmão. Testemunho mau. Nós temos que ter testemunho de vitória, irmão. Testemunho de falar que aquele homem lá, ele é vaso de honra. Aquele homem é vaso de honra. Aquela mulher, sim, ela é uma santa mulher de Deus, irmão. E ainda, irmão, que vier vaso de desonra querer se levantar contra você, quando se levantou contra Moisés e Arão, Deus não permite. Deus faz eles perecer para você ter vitória de Deus, irmão. Quem lembra de José, irmão? José, irmão, foi lançado no calabouço. José, irmão, foi traído por seus irmãos, irmão, mas ele permaneceu firme. A mulher ali do seu Senhor, querendo fazer ele ter vaso de desonra, ele fugia. Aí o Senhor olhou e falou assim: esse meu servo está fugindo, agora eu vou colocar ele como governador, agora eu vou exaltar a vida dele, porque ele está sendo fiel a Deus. Meu Deus, se você está sendo fiel nessa noite, igreja, se você está sendo fiel, irmão, se prepare, irmão, se prepare que Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te dar vitória, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Mas muitas das vezes, irmão, nós somos, sabe como quem? Como o rei Saul começa bem. O pior de tudo não é isso, irmão. O pior é que tem gente que começa pelo vaso de honra, aí depois passa sem vaso de desonra. Saul começou bem, cheio do Espírito Santo, derrotou todos os amalequitas, foi cheio do Espírito Santo, aí começou a fazer coisa de errado. Não esperou o tempo certo para sacrificar, começou a ficar apressadinho, começou a seguir o vaso de honra a Davi, começou a não obedecer a voz do Senhor. O Senhor falou assim: Saul, destrói todos os amalequitas. Sabe o que ele fez? Fez a obra pela metade. Deus não te chamou para fazer a obra pela metade, não. Deus te chamou para fazer a obra por completo, irmão, para ouvir e obedecer a voz do Senhor, irmão. Isso é o pior, irmão. É igual Saul, começa bem, cheio do Espírito Santo, mas depois, irmão, começa a desonrar o nome do Senhor, irmão. Mas nessa noite, irmão, quem está aqui, irmão, quero o que, irmão, que vai honrar o nome do Senhor a cada dia. Aleluia, irmão. Honre o nome do Senhor, porque a Bíblia fala: eu honro os que me honram, e os que me desprezar, eu também vou desprezar. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, mas também Ele é justiça, irmão. Deus chamou Jeremias, irmão, para arrancar, derribar, e algumas coisas Ele ia plantar. Ele ia edificar, ele ia ter crescimento, mas muitas das vezes Deus chamou Jeremias mesmo para, descer o machado, falar a verdade, para, se arrepende, casa rebelde, se converta da maldade, e aí sim, o Senhor vai te dar a vitória, irmão. Você tem alguém que nessa noite fala: igreja, está descendo um anjo, olha a bandeja, pega. Só vai pegar quem é vaso de honra. Aleluia, irmão. Por isso, irmão, tem gente que fala assim: não estou recebendo vitória, estou recebendo vitória, estou recebendo vitória. Você já fez uma análise? Faz uma análise, meu Deus. Faz uma análise, fala: Senhor, aonde eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar, Senhor? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer, Pai? Para que o Senhor, quando eu orar, Pai, quando Elias fez orar, e o Senhor respondeu agora. O Senhor olhou para Elias, viu que ele era um santo homem de Deus, olhou e o Senhor atendeu a oração de Elias, irmão. Vamos ser mais do que vencedor se nós somos, irmão, vaso de honra, vaso, irmão, que não é trincado, vaso que não tem fundo, vaso que quando a glória de Deus desce, ele fica cheio do
Espírito Santo de Deus, irmão. E nessa noite, irmão, eu quero ter, irmão, que tem vaso cheio do Espírito Santo, irmão. Porque eu olho, irmão, vaso cheio do Espírito Santo, ele brilha o rosto dele. Ele olha, a pessoa fala assim, olha, ele é diferente. Ele é diferente, ele tem uma coisa que eu não entendo. Você chega perto dele, chega a se arrepia. Chega a arrepio. A pai chegou para mim e falou assim, sei que ele me dá um arrepio. Não sei o que é, será? Irmão, seja vaso de honra, irmão. Seja vaso, irmão, de honra que Deus vai te dar vitória, irmão. Eu seja também, irmão, como Salomão, irmão, começou bem, viu a glória de Deus. O Senhor apareceu para ele 2 vezes. O Senhor falou assim, pede o que quiseres que eu te darei. Ele foi sábio, não pediu riqueza, não pediu fama, pediu somente sabedoria e conhecimento. O Senhor falou assim, sabedoria e conhecimento te são dada. Agora eu vou te dar riqueza e honra, porque no mundo existe o coração. Viu? Começou a ser vaso de honra, Deus deu sabedoria, conhecimento, riqueza e honra. Começou a ser vaso de desonra, sabe o que eu ia falar? Que Deus arrumou inimigo contra Salomão. Ele começou a se curvar diante dos outros deuses. Ele começou a se curvar a outros deuses. Começou a adorar muitas mulheres, pegar muitas mulheres de fora, mulheres estranhas, e Deus reprovou aquilo, irmão. Não, irmão, jamais despreze, irmão, o mandamento do Senhor, irmão, mas ouve, irmão, a voz do Senhor e vamos ser vaso de honra, irmão. Eu creio que as horas já se foi nessa noite, irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Glória a Deus, irmão. Quem entendeu a mensagem, irmão? A Bíblia fala, irmão, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, irmão. É a palavra, irmão, que muda o homem, irmão. Deus que usa na revelação, na profecia, mas o que muda é a palavra. Eu, irmão, quantas vezes eu saí da igreja, aquela palavra falou, agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. A palavra falou para mim ser vaso de honra, eu vou ser vaso de honra. A palavra falou para mim deixar de ser vaso de desonra, eu vou parar de ser vaso de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava no Ronaldo que nasceu, que vai louvar o Senhor mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Você fica ligado, irmão, vaso de honra. Sentir no coração, falar, Senhor, aonde eu preciso melhorar, Senhor? O que eu preciso ser para ser um vaso de honra, Senhor? E se você é vaso de honra, irmão, como profeta de Deus, quero profetizar, irmão, que Deus vai dar a vitória para você, você vai ser cheio do Espírito Santo. Pode cantar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Depois está difícil, a multidão já te cantou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. A luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Glória a Deus. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, não morrer. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão, não morrer. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. E tudo está difícil, a multidão já se cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou.
a luta é muito grande. Ela te fez perder a fé. O meu Deus está na terra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Promessa de Deus, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumpre, e tem promessa de Deus, não morre não desiste não. Tenha fé, até de Abraão, não morrer. Enquanto a promessa não se cumpre, e tem promessa de Deus, não morre não desiste não. Tenha fé, até de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal. Oh, aleluia! Amém, igreja? Deus vai cumprir a promessa na sua vida se você tem base de